Fala galera, chegando na área, tio Guilherme na área para contar mais uma história para vocês baseado na palavra de Deus de um grande super-herói. E hoje vocês estão vendo que as luzes tá tudo meio baixinho assim, né? Tá tudo meio escuro. Tô vestido elegante, né? Tá bonitinho, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de um grande milionário, mas um milionário muito louco que à noite sai pulando de telhado em telhado ajudando as pessoas. Você já sabe de quem que eu tô falando. Bruce Wayne na área, mas quem a gente vai falar hoje? O Batman. O Batman muito doido. Eu gosto do Batman. Todo mundo gosta do Batman. O que será que o Batman tem para nos ajudar a entender a palavra de Deus? A nos ensinar aqui hoje, ok? Então, nesse momento, não tenha medo. Sai Guilherme da área. Sai Bruce Wayne. E vamos preparar para chamar o Batman. O Homem-Morcego. Não precisam ter medo, crianças. Apesar de parecer que tudo aqui ao redor é trevas, eu estou aqui. E principalmente, Jesus está aqui, porque Ele é a nossa luz. Ele é aquele que nos dá luz. Ele é aquele que nos dá sabedoria. Ele nos dá força. Deus é o Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, então, Batman, para conversar com vocês um pouquinho. Só que o Batman é muito sério, né, gente? O Batman, ele fica muito sério, assim. Ele não dá um sorriso. Eu não vou conseguir. Eu vou dar uns risinhos, uma coisinha assim. Fica tranquilo. Ok? O Batman, ele é muito sério. Aí quando ele aparece, ele fala assim: você sangra. Vai sangrar. Vamos pegar essa fala do Batman para começar? E essa fala do Batman é muito legal, porque o que ele fala? Né? Ele fala pro Superman. Ele pergunta pro Superman: você sangra? Aí eu vou perguntar para você agora: você sangra? E eu mesmo já vou dar a resposta: sim, você sangra. Você sangra, eu sangro. Né? Por quê? Porque nós somos seres humanos. Porque nós somos limitados, porque nós temos um corpo físico, nós ficamos doentes, nós temos problemas, situações, tem tanta coisa acontecendo aí, tem um monte de vírus, um tanto de doenças, enfermidades. Ou seja, nós nem sempre estamos bem. Então, sim, nós sangramos, porque nós somos humanos, nós não somos deuses, nós não somos Deus. Só Jesus, nosso Senhor, é Deus. E aí uma coisa linda, maravilhosa da vida de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que deixou a sua condição divina, deixou o céu e se transformou, se fez homem, se fez pessoa. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, esse sim, ele sangrou, e esse sangue é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos restaura, é o sangue que nos dá, que nos coloca de pé, que nos justifica. É o sangue de Jesus que nos liberta. Então, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você somos restaurados, renovados, vida nova, colocados de pé. Então, não precisa ter medo das trevas. Apesar de, às vezes, as trevas assim assustar, né? E essa é uma outra fala do Batman. O Batman fala isso também. Ele fala assim: olha, eu tenho medo de morcego. E por ter medo de morcego, eles me assustam. Eu vou usar aquilo que eu tenho medo contra os meus inimigos. É isso que a gente vai falar essa noite, né? Só que a gente vai falar do que hoje? De uma coisinha chamada pecado. Ah, essa palavra é feia, a gente não gosta dessa palavra, né? Pecado, atitudes pecaminosas, coisas feias, horríveis, assim, que eu tenho dentro de mim e você também tem dentro de você. O que é pecado, né? E essa fase do Batman, ele fala: eu vou utilizar aquilo que né, que eu tenho dentro, que eu tenho medo, contra os meus inimigos. É eles que têm que ter medo, não eu. O pecado não vem de Deus. O pecado vem do diabo, o divisor, o inimigo de Deus. Então, nós temos que devolver o pecado para o diabo. E por isso nós não devemos pecar. Por isso que a gente tem que fazer esse esforço danado, muito grande, e a gente vai aprendendo, conforme a gente vai se esforçando com Jesus, a fazer a vontade de Deus. Porque aí a gente vai devolvendo para o diabo aquilo que é dele, o pecado é dele, fica com ele, com os inimigos, e a gente vai se enchendo da graça de Deus, da força do Espírito Santo, do poder de Deus em nós, que nos coloca de pé, que nos mantém felizes, que nos deixa acesos, né? Luz na nossa vida. Bom, para falar sobre o pecado, vamos pegar a palavra de Deus então. Pega comigo a palavra de Deus e vamos continuar aquilo que o Robin fez semana passada. Vamos continuar na carta de São João. Não é o Evangelho de São João, é a carta, epístola, tá ok? Vamos para a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 4. O que está falando a palavra de Deus? Lá no capítulo 3, versículo 4 da carta de São João. Está falando isso aqui, ó.
toda aquela pessoa, todo aquele, né, que peca, transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então o que é pecar? O que é pecado? É a gente transgredir a lei de Deus. É não fazer aquilo que agrada a Deus. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei da justiça, é a lei soberana do amor, o amor por excelência. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e o próximo como a ti mesmo. Então, todas as vezes que a gente pratica atitudes, que a gente faz coisas assim que transgride a lei do amor, por exemplo, roubar. Quando a gente rouba, quando a gente se apropria, a gente pega coisas que não são nossas, você prejudica as pessoas, você não está amando, você está prejudicando. Quando você fala mal dos outros, quando a gente inventa fofoca, quando fala mentira, a gente inventa mentiras, a gente está causando dor, a gente está causando morte. Quando a gente, sei lá, quando a gente briga, quando a gente rouba, quando a gente bate, quando a gente traz à tona, assim, tudo que tem dentro da gente, raiva, rancor, ódio, sabe? Orgulho, prepotência, arrogância, tanta coisa ruim. Todas essas coisas ruins estão dentro de nós. Mas a gente tem que aprender a dominar essas coisas e não deixar essas coisas nos dominar. A gente tem que fazer igual o Batman. Eu tenho medo disso, mas eu vou utilizar disso para os inimigos. Que isso fique com eles. Comigo não. Eu vou utilizar aquilo que eu tenho dentro para ajudar as pessoas. Por que eu falo isso? Porque o Batman, se você lembra da história dele, o Batman perdeu o pai e perdeu a mãe. O pai e a mãe do Batman foram assassinados. Você lembra da história dele? O Batman então cresceu ali revoltado, chateado, nervoso, brigão assim. E ele tinha tudo para falar assim, eu vou descontar tudo nos outros, eu vou quebrar, eu vou bater, eu vou matar, eu vou arrebentar todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele pegou todos esses sentimentos ruins, ele pegou tudo isso que ele sentia dentro de si, assim, ruim. Eu vou ajudar os outros. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas a lidar, proteger as pessoas dos inimigos e ajudar as pessoas a serem mais felizes, a serem melhores. Esse é o nosso grande herói. Ele conseguiu pegar tudo isso que é ruim dentro dele, mas ele não descontou nos outros. Ele transformou em coisas boas. Bom, o que é pecado? É quando nós nos afastamos de Deus. O que mais que fala aqui na palavra de Deus? Vocês sabem que Jesus apareceu para tirar os pecados. Que nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que permanece em Jesus não peca. E todo aquele que peca não o conheceu. Então olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Todos aqueles que conhecem Jesus, se aproximam de Jesus, se aproximam de Deus e deixam Deus ir conduzir na sua vida, eles vão se afastando do pecado. A gente vai se afastando disso que é ruim e se aproximando de coisas boas. Frutos do Espírito Santo. Que coisas boas são essas? Amor, bondade, caridade, abraçar, sorrir, estar juntos, festejar a vida, celebrar a vida. Frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5. Lá em Gálatas capítulo 5 tem uma listinha lá de pecado e tem uma listinha de coisas boas. Convido você a ver depois. Bom, o que mais que a gente pode falar do Batman? O Batman utilizou dos morcegos, né? Que ele tinha medo, então ele falou assim, não, quem tem que ter medo é os inimigos, não eu. Eu sou de Deus. Bom, por que o morcego? O morcego meio assusta, né? Mas o morcego não é tão mal assim. Não, muito pelo contrário. Bom, a maioria dos morcegos, o povo fala que eles são cegos, mas na verdade eles não são cegos. Eles enxergam mal. Eles enxergam, assim, a grande maioria, inclusive tem alguns morcegos que enxergam até 10 vezes melhor que o ser humano. Mas eles enxergam em preto e branco. Imagina você enxergar tudo, a vida aqui, tudo, essas cores, esse cinto amarelo, tudo preto e branco. Então a visão do morcego não é muito legal. Assim acontece com a gente. Nós, seres humanos, a nossa visão não é muito legal. A gente não sabe discernir direito o que é bom, o que é ruim. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a proposta de Deus, o evangelho de Deus. O que mais do morcego? Bom, se o morcego não enxerga direito, então como é que ele voa? Primeiro, morcego é ave? Não. Sabia disso? Morcego não é ave. Morcego é um mamífero. Ele mama, tem filhinho, dá mamar. Olha que doido.
Ó, mas ele tem asa, tio. Não, aquilo lá, na verdade, é os ossos, é os braços, é os dedos dele. E é uma membrana que ele tem ali. Aquela asa, na verdade, é a continuação dos dedos ali, das mãos. E por isso que ele precisa, na hora que ele voa, mas ele voa bem, assim, ele plana no ar, assim, muito legal. Mas ele precisa se locomover através do som. Ele usa uma coisinha chamada ecolocalização. O que é isso? Ele grita, ele faz um som, ele emite um som, e com esse som, quando dá eco, aí ele consegue saber o que está na frente dele. Ele consegue saber se o objeto que está na frente dele é grande, é pequeno, qual a distância. Então ele se locomove muito bem, voa muito bem pelo som. Assim é conosco. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir Deus para que a gente possa viver bem, para que a gente possa se locomover bem na vida, viver bem. E para isso nós precisamos ouvir a Deus e ecoar a palavra de Deus, passar para frente, falar do amor, falar de coisas boas, falar de Deus. Então, o que mais que a gente pode aprender com o morcego? Por que o morcego fica pendurado de cabeça para baixo? Porque ele não tem, as asas dele não tem força suficiente para ele alçar voo. E as perninhas dele também não ajudam. As perninhas dele é pequenininha. Para ele conseguir alçar voo, decolar, ele tem que subir numa coisa assim e lá em cima ele se joga. Então por que ele fica pendurado? Exatamente. Quando ele fica pendurado de cabeça para baixo, se ele precisar voar ou se chegar algum predador, ele simplesmente se joga. Ele se lança. E quando ele se joga, ele se lança, ele já abre as azonas e vai embora. Assim é conosco. Nós devemos acostumar a nos lançar nos braços de Deus. Porque nós, por nós mesmos, seres humanos, a gente é muito falho. A gente é igual ao morcego. A gente é falho no ver, a gente é falho no andar, nossas asas não funcionam direito. Então nós precisamos nos lançar nos braços de Deus. Nos lançar no Espírito Santo de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que o Espírito Santo de Deus nos leve. Deixar que a palavra de Deus, o eco da palavra de Deus, da voz de Deus nos conduza na vida. Ecoar também, emitir o som que a gente ouve, o som, por isso que ele tem esse orelhão. O morcego tem esse orelhão para ele escutar muito bem. Ele não enxerga direito, mas ele escuta muito bem. Então, vamos ouvir. Ouvir o que Deus tem para nos falar. Ok? O que mais do morcego que é legal? O morcego vive em bando. O morcego vive, quando tá todo mundo ali assim, né, de cabeça para baixo, tá tudo em bando, apertadinho. O morcego vive em igreja. Ele vive junto. Ele está junto com os irmãos. Porque aí sim, ele é mais forte. Ele é mais forte com os irmãos ali. Porque se aparecer algum predador ali, algum bicho grande, mau, inimigo, ele já junta tudo ali. E é aquela loucura. Bom, o morcego tem muitas coisas legais. E é por isso que o Batman pegou. Mas o que a gente precisa aprender hoje? A frase do Batman que eu quero pegar aqui para terminar, que é a mais legal de todas. É uma frase dele do filme que ele fala assim, ó. Não é o que eu sou por dentro que me define, mas é aquilo que eu faço. Vou repetir essa frase do Batman lá do filme dele. Presta atenção que essa frase é muito legal. Não é aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu sou por dentro, que me define, mas é as minhas atitudes. É aquilo que eu faço. Eu e você somos filhos de Deus e muito amados e queridos, filhos de Deus. Não é o pecado que nos define, mas aquilo que nós fazemos. A prática. E para que a palavra de Deus diz para nós não transgredir a lei do amor, da justiça, nós devemos praticar o amor, a verdade, a justiça, a bondade. Ouvir a voz de Deus e botar em prática aquilo que Deus, que é Deus maravilhoso, lindo, incrível, Ele nos orienta. Então, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado aí um pouco, aprendido um pouco aí com o Batman. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Nos afasta da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor, é a lei da justiça. Nós temos isso dentro de nós? Temos.
Todo ser humano tem essa tendência a fazer coisas erradas, mas não é o que eu sou por dentro que me define, mas é aquilo que eu faço. Então vamos fazer esse propósito hoje de ouvir, para isso tem 2 orelhonas, ouvir a voz de Deus, os ensinamentos de Deus e botar em prática. E fazer o quê? Aquilo que Deus manda, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos orienta. E como? Nos abandonando nele, para que ele nos impulsione, para que ele seja a nossa força, para que ele nos conduza cada vez mais pelas coisas boas. Ok? Então vamos dizer não ao pecado, fazer igual o Batman. O pecado vai ficar com os inimigos. Eles que têm que ter medo. Eu quero o amor de Deus, a graça de Deus. Nós queremos viver o amor de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida na cruz, por ter nos salvado com o teu sangue precioso. Muito obrigado porque o teu sangue nos renova, nos restaura, nos põe de pé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá força, coragem para não ficar preso nas trevas, no medo, no rancor, no ódio. Não! Nós queremos viver as coisas boas, maravilhosas de Deus na nossa vida. Ok? Então, quando o Batman pergunta para você, você sangra? Tenha medo de responder não. Eu sangro. Sou ser humano. Por isso eu preciso de ajuda. E ajuda de quem? De Deus. Fiquem com Deus, então. Deus abençoe cada um de vocês. Não deixa de rezar, não deixa de ouvir, não deixa de buscar, ler a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. E até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e fui.